Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa por aqui. Hoje a gente vai olhar para uma movimentação assim, nos bastidores da política internacional que, olha, tá dando o que falar. É verdade. Uma foto recente, né, mostrando uma reunião importante, governo brasileiro, pessoal próximo do Donald Trump. Exato. E isso causou um certo rebuliço, principalmente se a gente lembra do que diziam antes, né? Aquela coisa bem categórica sobre quem controlava o acesso ao Trump. Aquela história de tem que passar por mim. Isso. Então o nosso foco hoje é justamente essa dinâmica que parece estar mudando. Trump e o governo Lula. O que será que está por trás disso, hein? O que isso sinaliza? Ok, vamos tentar desempacotar isso. É uma história bem interessante mesmo. E pra gente entender, vamos usar o que tem saído na imprensa, né? Comentários, análises de especialistas em relações internacionais. Certo. Mas o ponto-chave mesmo, que parece ser o motor dessa história toda, são os dados econômicos. Sabe, a balança comercial brasileira tem umas informações aí que pintam um quadro bem diferente do que talvez se esperava. Entendi. E o nosso objetivo aqui é esse mesmo, e um pouco além da superfície, sabe? Tentar sacar as razões dessa possível virada de chave do Trump. E, claro, pensar no que isso significa para a política aqui dentro e para o Brasil lá fora. Bom, para começar a entender, vamos colocar as coisas em perspectiva. A sensação geral é que teve uma mudança, né? Uma alteração clara na forma como o Trump, ou pelo menos o pessoal dele... O entorno dele, né? Isso, o entorno dele, está lidando com o Brasil, e especificamente com o governo Lula. E isso é um contraste muito forte com o que a gente ouvia antes, certo? Muito forte. Aquela ideia que foi repetida à exaustão de que certas figuras, tipo Eduardo Bolsonaro, eram a ponte, a única ponte, aquela frase famosa, né? Para falar com o Trump tem que passar por mim. Sim, criou-se essa narrativa, ele e o Paulo Figueiredo, né? Que eram os guardiões desse acesso, que era visto como super estratégico. Exato. Só que essa percepção de mudança, olha, não é só fumaça, não. Ela ganhou força com declarações de gente que entende do riscado. O Thomas Shannon, por exemplo. Ex-embaixador americano aqui, né? Exatamente. Conhece muito bem Washington. Ele disse recentemente que para a equipe do Trump, o assunto Jair Bolsonaro seria página virada. Página virada. Forte isso. Muito. E mais. Os relatos baseados no que o Shannon disse indicam que o Trump teria decidido não se meter mais na situação jurídica do Bolsonaro aqui no Brasil e estaria, de fato, buscando uma reaproximação com o governo Lula. Isso é uma quebra bem grande com a aliança anterior. E aqui a coisa fica realmente interessante. Porque essa virada, se ela se confirma assim, vem logo depois de uma aposta muito alta, né, do Eduardo Bolsonaro. Aquela do tudo ou nada. Isso. Ele mesmo falou publicamente. Uma estratégia para bloquear qualquer ponte entre Trump e o governo Lula. Ele usou essa expressão. Nós estamos em guerra e é tudo ou nada. Uhum. Olhando agora, parece que essa aposta... Bom, pode ter dado em nada. Ficaram isolados? Será? É o que parece indicar. E teve até relato na imprensa, né? Baseado no material que a gente está vendo. Falando de um suposto estresse grande do Eduardo Bolsonaro. Dificuldade para dormir, remédio, até um incidente com um carro se sentindo perseguido. Se esses relatos procedem... Dão uma dimensão da pressão que essa situação toda criou para eles, né? Com certeza. É uma pressão que faz sentido se a principal conexão política internacional deles estava se esvaindo, mostra o quão central era essa ligação com Trump para a estratégia política deles. Mas então, vem a pergunta. O que disparou essa mudança tão drástica do lado do Trump? Se antes a aliança com Bolsonaro parecia tão firme, o que aconteceu? Olha, uma análise que eu achei muito boa foi a do Leonardo Trevisan, professor da SPM, né? Conhecido pelas análises econômicas. Sim, lembro dele. Num comentário que repercutiu bastante, perguntaram para ele qual era o milagre por trás dessa mudança de postura dos Estados Unidos. E a resposta dele foi assim, na lata. O quê? O que mudou? Doeu no bolso. Direto ao ponto, doeu no bolso. E essa frase, doeu no bolso, ela resume perfeitamente o que os números da economia brasileira começaram a mostrar.
O que é fascinante aqui é olhar para a balança comercial agosto e setembro. Balança comercial para quem não está tão familiarizado. Assim, é basicamente a diferença entre o que o Brasil vende para o exterior, as exportações, e o que compra de fora, as importações. Se vende mais do que compra, o saldo é positivo. Ok. E o que aconteceu em agosto e setembro? Os Estados Unidos tinham botado tarifas em algumas coisas nossas, né? A ideia era pressionar. Exato, tinha essa expectativa de pressão. Falava-se até numa tarifa extra de 40% no aço brasileiro. E de fato, olha só, em agosto, as vendas específicas do Brasil para os Estados Unidos caíram. E caíram bem, 18,5%. É uma queda considerável. Sem dúvida. Só que, e aqui está o pulo do gato, as exportações totais do Brasil para o mundo todo não só não caíram, como cresceram. Quase 4% em relação a agosto do ano anterior. Opa, peraí. Quer dizer que o Brasil, rapidinho redirecionou as vendas. Que interessante. Então, na prática, aquela tática de pressão econômica com tarifa não funcionou como eles talvez achassem. Os Estados Unidos compraram menos, mas outros compraram mais. Precisamente, o Brasil mostrou agilidade e, o mais importante, mostrou que tinha para onde vender. As fontes que a gente viu mencionam aumento de vendas para a Ásia, para o Egito, para as Filipinas. Um exemplo claro foi a China, que teria comprado mais carne, soja, volumes que talvez fossem para os americanos antes. Isso mostrou que a dependência do mercado americano talvez não fosse tão crítica assim. Entendi. E setembro veio para confirmar. Vendas para os Estados Unidos caíram de novo, mais ainda, uns 20%, mas as exportações totais do Brasil continuaram subindo. Crescimento de 4,5%. Caramba, então a grande lição dos números é que a estratégia de usar a economia para isolar o Brasil não só falhou, como acabou prejudicando os próprios americanos. Porque eles perderam o negócio, é isso? Perfeito, é exatamente essa leitura. Os Estados Unidos perceberam que estavam perdendo espaço. O Brasil estava vendendo para outros, talvez até com condições melhores para nós, quem sabe. Faz sentido. E essa capacidade de diversificar, de ter vários parceiros comerciais, se mostrou uma ferramenta estratégica chave para o Brasil. E veja bem, isso não é algo só desse governo. É uma linha de política externa importante para o país, sabe? Para ter mais autonomia, mais poder de barganha. Para não ficar refém de um só, né? Exato. Evitar depender de mais de um ou dois grandes. A gente vê isso nas viagens recentes do Lula, né? Oriente Médio, Ásia, buscando fortalecer laços com Malásia, Indonésia. E também na insistência para destravar o acordo UE-Mercosul. Tudo isso ajuda a diluir a dependência relativa da China e dos Estados Unidos. É, a economia real falando mais alto que as afinidades políticas do momento, né? Agora, diante desse quadro todo e da notícia da reunião lá do governo brasileiro com o pessoal do Trump, como é que reagiram aqueles que antes pareciam ser os donos da chave? Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo. Olha, o que chamou a atenção, segundo a fonte que a gente analisou, foi o silêncio absoluto. Silêncio. Nas redes sociais, nas horas logo depois da notícia da reunião. No momento em que o material original foi gravado, a última postagem relevante do Eduardo já tinha mais de 18 horas. É um silêncio que contrasta, né, com a postura geralmente bem vocal deles. Curioso mesmo. A gente podia esperar, sei lá, uma tentativa de diminuir a importância do encontro, né? Dizer que não foi nada demais, só técnica. Por que será que eles ficaram quietos? Uma hipótese que me parece bem plausível tem a ver com o timing, com outras coisas que estavam acontecendo ou para acontecer. Tipo o quê? O ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, tinha falado que uma reunião técnica importante estava agendada para acontecer logo. Ah, sim. E essa reunião ia ter gente de peso. Ele mesmo, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o chefão da economia americana, o senador Marco Rubio, que é influente, e gente do Ministério da Fazenda aqui do Brasil. Nossa. Uma reunião com potencial para sair decisão concreta, então. Exatamente. E isso levanta uma questão importante. Tinha uma chance real, talvez até logo ali na esquina, de anunciarem alguma coisa sobre as tarifas. Quem sabe a suspensão delas,
Talvez até aquela extra de 40% do aço que estava na mesa. Entendi. Agora, imagina o cenário. Você vai lá, desdenha publicamente da reunião do governo com os aliados do Trump e logo depois sai um anúncio positivo para o Brasil sobre tarifas. Resultado direto dessas conversas. Ia ficar feio, né? Ia pagar mico. Politicamente, seria muito embaraçoso. Validaria justamente a aproximação que você tentou impedir. Então, o silêncio nesse caso pode ter sido uma cautela estratégica mesmo. Faz sentido. Ficar quieto para não correr o risco de errar feio logo depois. É uma leitura interessante da tática política ali do momento e essa preocupação, né? De que o Trump pudesse, uma hora ou outra, virar a chave. Isso não era novidade para o pessoal do Bolsonaro, pelo visto. Não mesmo. Isso ficou bem claro com aquelas mensagens privadas do Eduardo Bolsonaro que vazaram, né? Trocadas em julho, divulgadas pela PF em agosto. Lembro disso. Ali ele já mostrava um medo claro de que o Trump pudesse virar as costas para a família Bolsonaro. Usou a expressão "vamos para a próxima". Tipo, o Trump buscaria outros interlocutores no Brasil. E o que mais essas mensagens mostravam? Sobre a dinâmica deles ali. Mostravam uma tensão, sabe? Numa conversa com o pai, o Jair Bolsonaro, este parecia mais preocupado com a opinião pública aqui no Brasil, caso eles pedissem sanções dos Estados Unidos contra o país. Ah, o impacto interno. Isso. Já o Eduardo argumentava diferente. Dizia que a opinião pública dava para manejar, para reverter, mas perder o apoio do Trump, isso sim seria um golpe fatal para o projeto político deles. Irreversível. Nossa! Ele descreveu a situação como melindrosa e admitiu que já tinha gente dentro da própria Casa Branca aconselhando Trump a considerar o capítulo brasileiro encerrado, a seguir em frente. Ou seja, o medo dessa mudança que agora parece estar rolando já existia há meses nos bastidores. Caramba, isso joga uma luz bem interessante sobre o que está acontecendo agora. Aquilo que eles mais temiam internamente parece que está se concretizando. E o motor principal foi algo que talvez eles não controlassem tanto assim: a dinâmica da economia global e a capacidade de adaptação do Brasil. Exatamente. É um caso clássico. A realpolitik econômica parece ter passado por cima das alianças ideológicas mais barulhentas. Então, o que tudo isso significa, né, tentando amarrar as pontas aqui da nossa análise, fica bem claro que essa aparente mudança de postura do Trump, do pessoal dele em relação ao governo Lula, não parece ser um gesto, assim, do nada, ou só mudança de humor. Não mesmo. Tem raízes fortes na economia, na realidade. A pressão com tarifa não funcionou para isolar o Brasil, porque o país mostrou que tinha outras cartas na manga, outras opções comerciais. Exato. Pelo contrário, né, insistir na pressão acabou prejudicando os interesses comerciais dos próprios Estados Unidos. E essa constatação parece que levou a uma reavaliação lá em Washington. E isso acabou deixando de lado aqueles que apostaram tudo numa aliança exclusiva, ideológica, com o bolsonarismo. É uma ótima síntese. A lição central que sai dessa história toda é a força da economia nas relações internacionais. Muitas vezes a economia opera de um jeito mais decisivo, mais pragmático, do que os discursos e alinhamentos só ideológicos. E para o Brasil fica claro, mais uma vez, o valor estratégico enorme de cultivar a diversificação, de ter vários parceiros, sabe? Não botar todos os ovos na mesma cesta, seja ela americana, chinesa, europeia. Isso é fundamental para manter autonomia, resiliência econômica, poder de negociar no mundo. É uma estratégia que vai além de governos específicos. É verdadeira aula de pragmatismo nas relações internacionais, né? Impulsionada pelos números da balança comercial. Sem dúvida. E olha, para a gente fechar com algo para pensar, algo que essa situação toda faz a gente questionar. Manda. A gente viu aqui como a alavancagem econômica, ou a falta dela, no caso da pressão americana, pode redefinir bem rápido uma relação política que parecia sólida. Isso leva a gente a perguntar quantas outras alianças internacionais que hoje a gente acha firmes, baseadas em história, em ideologia, será que não poderiam se mostrar bem mais frágeis do que parecem? Boa pergunta. Se confrontadas com mudanças econômicas grandes ou com o cálculo frio dos interesses comerciais, será que a gente subestima o poder do bolso na geopolítica global? Fica aí a provocação para a gente continuar pensando.